capítulo 4 é um capítulo bem denso. Ele vai explicar a análise de frases, né, de orações e de grupos de palavras. Vai concluir dizendo que depois da crise da sintaxe psicologista, a ordem das palavras não era mais um fenômeno linguístico para ser explicado, mas era algo que explicava outros fenômenos linguísticos. Então houve aí uma diferenciação, uma forma diferente de lidar com as diferenças nas ordens de palavra, nas ordens de sujeito, verbo e predicado. E vamos dizer assim, é um capítulo bem denso, então ele vai tratar em duas partes bem diferentes desses detalhes da sintaxe. E os detalhes são, ele vai dizer a definição do que é uma oração. Estou traduzindo aqui a palavra em inglês sentence, pelo português oração. Posso estar enganado, pode não ser a melhor tradução, mas enfim, estou indo com isso. Então, o que é uma oração? O aumento e o declínio da visão de que uma oração é igual a um julgamento. Então houve um tempo em que dizia-se que oração significa um julgamento, fazer um julgamento sobre algo. Depois ele vai explicar cláusulas principais e cláusulas dependentes. Vai falar também de novos modelos da frase, novos modelos de oração. Existe o modelo psicológico de oração, o modelo gramatical de oração, o modelo comunicativo de oração. Na página 122, ele vai explicar essa ideia de frase ou oração como um julgamento. Que história é essa? E vai falar então que houve aí um remonstrante, né, um remonstramento, uma ressurgência do modelo antigo dentro do paradigma psicologista. Vai então falar de críticas ao Wundt. Falei do Wundt no vídeo passado, essa concepção do Wundt de oração e quais são os novos approaches para esse problema. Vai falar da teoria da sentença, da teoria da oração do Ries, R-I-E-S, Ries. Vai falar dos Jespersen, que é outra figura aí da linguística, a noção dele de nexo, ele vai introduzir essa ideia de nexo. Vai falar também de natureza e classificação de grupos de palavras. Vai falar de grupos de palavras em oposição, em contraste com orações. Qual que é a diferença? O que é uma oração? E qual que é a diferença entre oração e grupos de palavras, agrupamentos de palavras. Vai falar também de predicação e atribuição, definir isso. O que é predicação, o que é atribuição. Vai falar da estrutura interna de grupos de palavras e, por fim, vai falar de ordem de palavras dentro de grupos de palavras. Então, como eu falei, é um capítulo bem denso, então tem muita coisa aí. Vamos começar. A pergunta o que é uma oração é muito importante, ela é muito interessante, inclusive de um ponto de vista histórico. Uma das primeiras gramáticas, se não a primeira gramática, foi uma gramática grega, escrita por Dionísio Strax. E ela foi traduzida, adaptada por Prisciano. Então, uma gramática que foi escrita no grego, depois foi adaptada e escrita no latim. E essas duas gramáticas, né, tanto de Prisciano quanto de Dionísio, definem oração como uma combinação coerente de palavras que expressam um pensamento completo. Ou no latim, oratio est ordinatio dictionum congrua, sententiam perfectam demonstrans. E essa definição, bem sintética, né, bem pequenininha, ela traz dois aspectos. Ela fala do aspecto analítico da oração, ela fala do aspecto holístico da oração. O aspecto analítico tem a ver com a coerência dessa combinação de palavras. Então tem que ser coerente, analiticamente falando, ela tem que ser lógica, ela tem que fazer sentido, essa combinação.
E o aspecto holístico é que o pensamento tem que ser completo, tem que ser holístico. Então esse pensamento expresso pela combinação de palavras tem que ser um pensamento inteiro, não pode ser metade de um pensamento. A dificuldade com essa definição é que ela não descreve, ela não dá dicas de como juntar uma coisa com a outra, como juntar a completude do pensamento com a coerência do pensamento. O Graff vai dizer aqui na página 113 que ela não diz porque algumas combinações de palavras são capazes de expressar um pensamento inteiro, enquanto outras combinações de palavras são incapazes, elas não conseguem expressar esse pensamento inteiro. E ela não define quais são as combinações coerentes de palavras e quais são as combinações incoerentes. Ela não diz isso, né? As gramáticas de Prisciano e do Dionísio. Ela também não explica o que é um pensamento completo e o que é um pensamento incompleto. Não define, não dá regras para isso. Então, a falta dessas definições, a falta do desenvolvimento desses pensamentos aí é que, né, gera, ou é uma das causas para esse debate todo sobre o que é uma oração, que diacho é então uma frase, uma oração. Então tem tudo a ver com as guerras linguísticas aqui desse capítulo. Outra observação interessante é que há outro gramata, um gramático grego, que chama Apolônios Dísculos. E o título dessa gramática que ele escreveu é bem simples, sobre sintaxe. O título é Perisintaxios. E vamos dizer que tudo isso foi usado nessas esses approaches gregos e latinos para a gramática foram utilizados pela escola Grammaire, essa escola da gramática geral, eles chamam aqui de Port Royal, Porto Real, e foram usados para dar base a respostas bem lógico-universais. Resumindo, esse pessoal que veio antes da era da psicologização da sintaxe era o pessoal da gramática geral. E eles responderam essas perguntas sobre o que é uma frase, o que é uma oração. A resposta que eles deram, na verdade, é até bem clara. Eles responderam assim: oração ou sentença é o seguinte. Uma oração é algo que tem sujeito, cópula e predicado. Pronto, tá aí a parte analítica. E a parte holística é o seguinte: uma oração é um julgamento. Então, é um pensamento completo quando é um julgamento completo. Teve julgamento, então está holisticamente completo. E tem sujeito, cópula e predicado? Beleza, então é congruente, né? Então é... Desculpa a demora, mas então ela é coerente. A coerência tem a ver com sujeito, cópula e predicado. Então esse é o modelo que dominava antes da psicologização da sintaxe. E ele teve sucesso por 150 anos. Só que ele começou a entrar em crise lá para o fim, vamos dizer assim, da segunda metade do século XIX. E embora esse modelo da Port Royal Model seja bem claro sobre o que é coerente e completo, que é uma sentença, o que é uma frase, eles têm o problema antigo, o problema clássico que a gente falou, que é de sentenças ou orações sem sujeito. Chove. Ou orações mesmo no latim, vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Eu deveria ter traduzido sem o verbo, né? Voz do povo, voz de Deus.
tal pai, tal filho, talvez, alguma coisa desse tipo. Mas voz do povo, vírgula, voz de Deus. A falta do verbo é um problema para essa forma de entender sentenças. Se frases e orações são um julgamento, onde que está o julgamento aí? Qual que é o sinal gramatical em que está contido o julgamento? É interessante que, pensando no nosso estudo de gramática do ensino fundamental, em que a gente aprendeu orações subordinadas e orações coordenadas, é interessante que nessa época seria uma contradição falar de oração subordinada, porque a própria definição de oração é a definição de algo completo. Como é que pode haver uma oração que está incompleta? Como é que pode haver uma oração cujo significado está subordinado a outra oração? Então, dá para ver que o estudo de gramática, o estudo do português hoje em dia, vamos dizer, ele não corresponde a essa ideia de que uma oração tem um significado completo, tanto holístico quanto analiticamente completo. Dá pra ver que houve aí um desenvolvimento, as coisas mudaram de lá pra cá. Então, eles até falam, isso seria um contradictio in adjecto, é como se não se pudesse haver uma oração que depende de outra. Então eles estavam debatendo o que é, de novo, o que é uma oração, o que é uma sentença. E tinha gente falando que orações subordinadas não são de fato orações. Elas são uma coisa intermediária entre a oração e o grupo de palavras. Então o Graff diz aqui na página 117 que essa visão de que uma oração é uma unidade completa em si mesmo, ela foi comum no século XIX e no século XX, mas depois houve uma regressão e voltou-se então a se considerar a gramática filosófica. Olha aqui um exemplo de uma explicação psicologizada do que é uma oração. Como é que um psicologizador entende a oração? Um cara da psicologia tipo o Steinthal. A definição dele de oração uma oração é a percepção de um conteúdo mental, de um conteúdo da consciência, na forma de um ato feito externamente por um ser ativo. De novo, é um ato feito externamente por um ser ativo que é percebido por uma consciência mental. Isso é uma oração. Então, Steinthal não diz que oração é um julgamento, mas ele traz então dois aspectos para a oração também: o aspecto psicológico, que é a forma como a frase é produzida, a oração é produzida, e o formalismo, a forma dessa frase, como é que ela aparece, como é que esse processo se manifesta. Uma outra forma de responder a pergunta o que é uma oração é a forma comunicativa de ver a coisa. Uma oração só vai ser uma oração, ela só vai ser completa no contexto de comunicação. Se você diz sim ou não, isso pode ser uma frase, isso pode ser uma oração completa, se isso é parte de uma comunicação, de um processo, de toda uma conversa que vem antes. Então, Delbrück e Wegener, eles têm esse approach mais comunicativo, e é aqui que entra a parte da comunicação, tentando responder essas perguntas da linguística, da lógica, da psicologia, que a essência de todas as línguas é dialógica, não monológica, Wegener disse em 1920. Gramática, comunicação, forma e função.
estrutura e processo.